Matéria da Agro em Dia. Já somos os maiores exportadores de carne bovina desde 2004 e temos o maior rebanho comercial. Se o cenário se mantiver, até 2025 seremos também os maiores produtores de carne do mundo. R7. Brasil retoma o posto de maior produtor de soja do planeta. A área plantada já é maior que o território da Alemanha. Agora, escuta essa notícia. Abre aspas. O Brasil já está dentro do mapa da fome. Vamos ter que fazer todo um esforço de reconstrução, afirma Francisco Menezes, ex-presidente do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Agora pensa comigo, como explicar que o país que é um dos maiores produtores de alimento do mundo convive com a realidade dessa, de milhões de brasileiros vivendo com fome? Fica aí que hoje a gente vai entender como é que tudo isso começou, certo? Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui embaixo nesse botãozinho vermelho, é só você clicar que o vídeo continua rodando e ativa as notificações. É só clicar no sininho que está do lado, que toda vida que a gente postar um vídeo novo, você vai receber uma notificação sobre isso, certo? Se você ainda não fez sua inscrição no nosso curso básico de História do Brasil, o link para a inscrição está aqui na descrição do vídeo, é só preencher, ok? Nessa aula de hoje a gente vai entender como é que todo esse processo de desigualdade no Brasil começou. Essa aula de hoje é sobre o início da colonização de fato, a formação das primeiras vilas e a formação das capitanias hereditárias. Então, papel e caneta na mão, bora para a aula. Seguinte, durante os primeiros 30 anos, de 1500 até 1530, a colonização não existiu. A gente chama isso de período pré-colonial, pois os portugueses estavam mais interessados no comércio de especiarias no Oriente, certo? Porém, ao longo desses 30 anos, esse comércio vai sofrer algumas alterações, vai deixar de ser tão lucrativo e o litoral do que viria a se tornar o Brasil é constantemente ameaçado pela presença, principalmente dos franceses, no nosso litoral, já entrando em contato com os indígenas, extraindo para o Brasil e tentando se estabelecer aqui, ok? Essa situação vai levar o rei de Portugal a iniciar um processo de colonização, de ocupação do território que ele encontrou. Porém, alguns problemas estavam colocados para o rei de Portugal conseguir fazer isso, certo? O primeiro problema é a questão financeira. Para você ocupar um território do tamanho do que eles tinham encontrado, dá muito trabalho, precisa de muitos recursos. E o rei de Portugal não tinha todos esses recursos para garantir a posse dessa terra encontrada. O outro problema é a questão populacional. Portugal, nesse período, contava com uma população de apenas 2 milhões de habitantes. Então, eles não podiam trazer muita gente para cá, para o que viria a se tornar o Brasil, porque o seu território ia ficar praticamente desocupado. Então, esses dois problemas dificultavam o início da colonização do Brasil, certo? Porém, como o território estava ameaçado, era preciso enviar pelo menos uma expedição. Então, para iniciar o processo de colonização do Brasil, o rei de Portugal envia para cá, em 1530, Martim Afonso de Souza, acompanhado de 400 pessoas, com muitas ferramentas, sementes, mudas de plantas. Ele vinha para cá com o objetivo de expulsar os franceses que haviam se instalado em alguns pontos do litoral do que viria a se tornar o Brasil e iniciar o processo de ocupação e colonização do território. Nessa expedição, Martim Afonso de Souza vai expulsar os franceses que se encontravam no litoral do Nordeste e vai se estabelecer e criar a nossa primeira vila, a Vila de São Vicente, que fica onde hoje é o estado de São Paulo, na região sul do estado de São Paulo. Enquanto Martim Afonso de Souza iniciava o processo de colonização aqui em 1530, o rei de Portugal pensava em alternativas para resolver o problema da colonização do território, pois era um território muito vasto e ele sabia que uma expedição não tinha como dar conta de um território tão grande. Então, em 1532, o rei de Portugal cria as capitanias hereditárias, que nada mais eram do que um sistema administrativo que consistia em dividir o território encontrado em 15 faixas de terra e dar essas terras, ceder essas terras a pessoas de confiança do rei, alguns nobres que ficariam responsáveis por colonizar e ocupar o território. Isso é uma forma do rei de Portugal terceirizar a responsabilidade em colonizar o Brasil. Então ele chama alguns nobres e faz uma espécie de acordo com eles. Olha, a terra continua sendo minha, rei de Portugal, porém eu vou lhe ceder para que você leve à frente a tarefa de colonizar esse território. Para isso você vai ter alguns direitos e alguns deveres, algumas responsabilidades, certo?
Seguinte, esse sistema de capitanias hereditárias, como eu já disse, era uma forma do rei de Portugal terceirizar a responsabilidade de colonizar o território encontrado, e para isso ele acreditava que, dando alguns direitos, ele iria atrair os nobres portugueses para essa missão, que era uma missão dura, mas que também precisava de alguns incentivos por parte do rei. Só um detalhe, o nome capitanias hereditárias é porque o cara que vai receber esse território do rei de Portugal, vai ter esse território cedido a ele, vai ganhar o nome de capitão donatário, e hereditário é porque, caso ele morresse, ficaria para os seus filhos. Seus filhos teriam então a tarefa de colonizar a sua faixa de terra recebida pelo rei. Seguinte, esses capitães donatários terão alguns direitos, alguns privilégios. Primeiro, de extrair os recursos naturais da sua faixa de terra. Ele tinha total liberdade para extrair qualquer recurso que ele precisasse desse território. Segundo direito, ele exerceria o poder político-administrativo, ele que mandava naquela sua faixa de terra. Ninguém teria um poder maior que ele, só o rei de Portugal, mas o rei de Portugal estava delegando a ele esse poder. Então ele tinha poder total naquele território que o rei cedeu para ele. Terceiro direito, ele poderia doar sesmarias. Então, o que é isso? Sesmarias nada mais é do que uma grande propriedade de terra, um grande latifúndio que servia como uma forma do capitão donatário atrair mais pessoas para ajudá-lo nessa tarefa de ocupar e colonizar o território. Ele poderia doar terras para pessoas de confiança dele, para garantir a posse desse território. Quarto direito, escravizar os nativos. O rei de Portugal dava a bênção para esse capitão donatário escravizar os indígenas que viviam naquela sua faixa de terra. Então ele tinha liberdade total para escravizar os povos nativos daqui. Quinto direito, ele exercia o poder judiciário e também era responsável por cobrar impostos naquele território. Ele era a lei e também o responsável pela arrecadação dos impostos. E por último, ele tinha direito a ficar com uma parte do lucro do comércio do pau-brasil. Já existia aqueles comerciantes de pau-brasil que faziam aquelas relações de escampo com os indígenas, e se fosse no seu território, na sua faixa de terra, ele tinha direito a ficar com uma porcentagem desse lucro, ok? Esses são os direitos, que eram uma espécie de atrativos que o rei de Portugal dava para essas pessoas se interessarem de fato na colonização do território. Porém, eles tinham também responsabilidades, que são os deveres. O primeiro dever é o de garantir a posse do território, principalmente no litoral que estava ameaçado pelos franceses. Então, cada capitão donatário tinha essa responsabilidade, de garantir a proteção do território. Segundo dever, precisava formar vilas e garantir que o território estivesse sendo ocupado. Terceiro dever, combater as tribos indígenas hostis, pois haviam grupos indígenas que já atacavam os portugueses, tentavam saquear suas vilas e cidades. Então, ele vinha também com essa missão de combater e de pacificar essas tribos mais hostis. Quarto dever, garantir o domínio de Portugal aqui. Nenhum outro país poderia ganhar, extrair recursos desse território, somente Portugal. Eles tinham o objetivo de garantir o domínio, o monopólio de Portugal aqui na colônia. E por último, desenvolver os engenhos de cana-de-açúcar aqui. O cana-de-açúcar vai ser um assunto que a gente vai tratar na nossa próxima aula, mas é importante você saber que os capitães donatários tinham também essa obrigação de desenvolver a agricultura da cana-de-açúcar aqui. Agora vamos pensar um pouquinho na reflexão que a gente fez no início do vídeo. Como um país que é um dos maiores produtores de alimento no mundo convive com a realidade de fome de milhões de brasileiros. Seguinte, a raiz desse problema está na concentração de terra que existe no Brasil. Desde as capitanias hereditárias, desde a doação de sesmarias, o acesso à terra aqui nesse território foi muito complicado e ficou muito restrito. Então, se você pegar a árvore genealógica dos grandes latifundiários brasileiros hoje, você vai perceber uma raiz lá nas sesmarias. Isso não se alterou ao longo da nossa história. Então, um dos grandes motivos para essa grande desigualdade que existe no nosso país é a concentração de terra, que é um problema que não foi enfrentado ao longo dessa nossa história de 500 e poucos anos, certo? E desse problema resultam muitos outros. A população não fica no campo porque não tem acesso à terra, se dirige para as cidades e as cidades crescem de uma maneira desordenada e vem o problema da violência urbana e etc. Mas a gente perceber a raiz está lá, na concentração fundiária, na concentração de terra, que desde as sesmarias, desde as capitanias hereditárias, que vem dificultando a busca por um desenvolvimento menos desigual aqui no nosso país, certo? Nesse momento eu queria pedir que vocês dessem uma olhada depois na descrição do vídeo, que lá tem um link para o nosso material de apoio. Tem um texto falando de todo esse conteúdo na nossa aula. E lá fala de dois documentos que eu não vou falar aqui de propósito, que é a carta de doação e o foral.
Me responde nos comentários qual que é a diferença entre esses dois documentos, certo? Só para garantir que você está dando uma olhada no material de apoio. Seguinte, agora você deve estar se perguntando, e aí, o sistema de capitanias hereditárias deu certo? A colonização do Brasil aconteceu? Tanto que a gente está aqui até hoje, funcionou? A resposta para essa pergunta é não. Esse sistema fracassou, não deu muito certo. Das 15 existentes, somente 2 conseguiram prosperar, devido principalmente à agricultura da cana-de-açúcar, que deu muito certo, e também que eles conseguiram estabelecer relações mais amistosas com os indígenas que viviam ali naquele território. E as demais vão fracassar por alguns fatores que a gente vai listar agora. O primeiro deles, a falta de recursos de alguns capitães donatários, mas também a falta de interesse de muitos deles. Alguns não chegaram nem a pisar no seu território. Eles receberam, através de um documento do rei de Portugal, esse território, essa faixa de terra, mas não deram muita importância. E alguns até deram importância, mas não conseguiram levantar os recursos necessários para iniciar o processo de colonização e de povoamento do território. O segundo fator, que explica um pouco desse fracasso do sistema de capitanias, é a hostilidade dos grupos indígenas que viviam aqui. Muitos capitães donatários nem vieram colocar o pé no seu território porque eles ouviam falar das histórias da antropofagia, tinham muito medo, tinham muito receio de vir para cá, ser atacado, perder tudo, ser morto. Inclusive aconteceu alguns casos em que capitães donatários vieram e foram mortos em combate com os indígenas. Então esse fator também contribuiu bastante para o fracasso das capitanias e também com a própria falta de interesse dos capitães de virem para cá. E por último, mas não menos importante, talvez tenha sido um fator predominante, era o isolamento das capitanias. Existia um isolamento entre as capitanias, não havia uma comunicação entre elas, mas também um isolamento entre a capitania e a metrópole, Portugal. Então, quando acontecia alguma coisa, até essa mensagem chegar em Portugal, demoravam meses. Então, esse atraso na comunicação, a falta de um órgão central que coordenasse esse trabalho de colonização e ocupação do território, foi também um dos fatores que contribuiu para o fracasso do sistema de capitanias hereditárias. Então, só a capitania de Pernambuco e São Vicente que vão conseguir prosperar, principalmente devido ao cultivo da cana-de-açúcar, que vai se mostrar muito próspero nessas duas capitanias. Essa hora você deve estar se perguntando, sim, e a cana-de-açúcar, como é que foi essa história? Eu sei que o Brasil, durante o período, teve o predomínio desse produto, mas como é que foi isso, professor? Seguinte, esse é um assunto da nossa próxima aula e eu espero você aqui no nosso canal para a gente dar prosseguimento ao nosso curso básico de História do Brasil, certo? Se você ainda não é inscrito, clica nesse ícone que está aqui na tela, que você faz sua inscrição rapidinho no nosso canal. E se você não está inscrito no nosso curso básico de História, lá na descrição do vídeo tem um link para o formulário que você preenche a sua inscrição. As inscrições vão continuar abertas e eu conto com vocês também com a divulgação. Se você está gostando das nossas aulas, mande uma mensagem para alguém, mande um vídeo nosso para os seus amigos assistirem e se inscreverem também nesse curso, certo? Muito obrigado, espero ter ajudado e um abraço.